Paz, povo querido, tudo bem? Mais um CRI, por isso falei. E hoje, né, tô aproveitando o tempo sozinha para poder falar com vocês, né? E queria agradecer, né, todos que continuam aqui, permanecem, que têm como irmãos em Cristo, né, entendido o propósito, partilhado com outros irmãos, né, esse projeto que Deus confiou a mim e ao meu esposo também, né, que ele também vai estar por aqui cooperando e fazendo vídeos, porque nós entendemos que todo propósito só se cumpre em unidade, né? E se somos uma só carne, o projeto não é só meu, é dele também, que tem muito o que passar para todos nós, muito o que liberar para todos nós. E então, com certeza, ele vai estar aqui conosco também, será bênção, né? Na terça-feira nós tivemos o estudo, nós iniciamos Colossenses, né? E eu convido você, ainda que não faça parte do nosso ministério, né, da nossa família Rio Floresta, mas que goste da palavra, que entenda que tem um chamado, que quer exercer algo para o Senhor, venha no estudo na terça-feira, porque quando você está alinhado com o coração do Pai, que você se dispôs a viver aquilo que Deus tem para você, e você vai conhecer o seu chamado e o seu propósito, se você ainda não conhece, a partir de uma revelação mais íntima de quem Jesus é, porque só assim você aguenta o processo, só assim você se mantém firme no propósito, por isso que não tem como a gente viver o chamado antes, porque as barreiras, o processo de resistência, de rejeição, de afrontas que a gente passa, né, para ser moldado e firmado no Senhor e não mediante a aprovação das pessoas, é bem doloroso. Então, se você não tem aquela revelação firme de quem Jesus é e de quem Deus é como teu Pai, né, que sonhou e projetou você para aquilo ali e só você, da sua forma única, pode exercer, porque nós somos vários membros e cada um precisa exercer aquilo que foi chamado para exercer, né? Sem essa revelação, você não consegue se manter no processo. Então, para todos vocês que já estão nesse lugar ou estão buscando esse lugar, estudar a palavra é essencial, é necessário, é primordial se você quer se apresentar como um obreiro aprovado diante do Senhor, fazendo o melhor para Ele. Não adianta você estudar para ganhar cargos na empresa, para você se manter firme na sua empresa, ou crescer, ou mudar de emprego, ou se dedicar a outras áreas que você considera importante e ignorar aquilo que é eterno, aquilo que realmente Deus quer que você faça. Porque assim como eu iniciei uma faculdade, Deus me levou, me direcionou para outros lugares. O mais importante é você estar no centro da vontade do Senhor, porque é disso que você será cobrado, e é só no centro da vontade do Senhor que você vai ter plenitude de vida, vida e abundância, paz, alegria, e vai ser suprido, e vai ser próspero, entende? Não adianta você se bater em outros lugares, com outras pessoas, se dedicando a outras coisas, você nunca vai viver a plenitude, a satisfação em vida e provisão da forma que você sente no seu coração que você vai alcançar em outras áreas. Você só está perdendo seu tempo, sinto lhe informar, mas você só foi programado e projetado no coração de Deus para algo eterno. Então, se você ainda não está focado no que é eterno, se volte enquanto é tempo, porque nós não temos mais tempo a perder. Glórias a Deus, Jesus está voltando e nós devemos estar prontos para isso, ansiando pela sua volta, mergulhados na sua palavra, a entendermos os sinais e nos alegrarmos com o grande dia do Senhor, amém? Então, hoje nós vamos continuar ali, Salmos 34, né? Nós vamos falar hoje o versículo 6, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Então, nós sabemos que nós todos, né, somos fracos, pobres, cegos e nus, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, todos nós carecemos do seu amor e da sua misericórdia, e o Senhor, com todo o amor do mundo, entregou o seu Filho para nos reconciliar com Ele, né? Para que todos aqueles que aceitarem Jesus, que é o único e verdadeiro caminho, verdade e vida, que ninguém veio ao Pai a não ser por Ele, porque o que Ele fez por nós não foi pouco, né? Ele veio e morreu na cruz por nós, né? A pior morte, morte de cruz, ressuscitou, glórias a Deus ao terceiro dia. Essa semana, inclusive, é de ceia, né? Nós celebramos a vida e a ressurreição do Senhor. Então, você é nosso convidado para estar conosco no domingo, caso você não tenha uma casa ministerial, mas se você já tem, honre sua casa, vá até ela, dizime, oferte, né? Que faz parte do culto, a oferta ao Senhor, ande nos princípios da palavra e vá celebrar o Senhor, que a Santa Ceia é necessária, né, para todos nós, né, e se você tem algo para se consertar com antecedência, faça também, não deixe essa ordenança de lado, né, por causa de orgulho, porque todos nós, ainda que não provocamos determinadas situações, precisamos, né, sermos fiéis à palavra do Senhor, que nos diz para nos consertarmos uns com os outros e não carregarmos as amarras da amargura, da falta de perdão, principalmente para quem ministra a palavra, né? Quão raso e vazio é as palavras de quem ministra e não perdoa, e não vive esse perdão, não vive a verdade da palavra, em estar em paz, em comunhão com os irmãos, né? Então, se você conhece a palavra, se liberte desse peso, perdoe mesmo, sem sentir, porque perdão é uma decisão, e deixe que o Pai faça o resto, né? Então aqui diz que esse pobre clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias, porque qual o pai que não se compadece de um filho que está passando por determinadas situações, né? Todos nós realmente temos amor para os nossos filhos, todos nós realmente queremos o melhor para os nossos filhos, né? Então a gente verdadeiramente sempre vai ao auxílio, ao encontro dos nossos filhos, se necessário. Então o Senhor não é diferente, porque se nós que somos falhos sabemos auxiliar os nossos filhos quando eles precisam, quanto mais o Senhor, nosso Deus, perfeito em amor, né?
Então, o Senhor se compadece de todos aqueles que o buscam nos tempos de aflições, porque o Senhor sim permite tempos de aflições, tempos de angústia, tempos de enfermidade, que muitas vezes, na verdade, nós provocamos justamente pelas nossas amarguras acumuladas quando não vivemos a sua palavra. Então, muitas das nossas enfermidades, às vezes, são nós mesmos que provocamos quando não liberamos perdão, quando não somos fiéis nos princípios. Então, é algo que nós devemos estar atentos. Mas se você é fiel na palavra, fiel no princípio, vive com liberalidade e oferecendo amor incondicional, lidando e com as ingratidões e as decepções, sem guardar essa raiz de amargura, é o Senhor mesmo trabalhando e te tratando, te levando às vezes até no hospital para você ser luz lá dentro, para você testemunhar o amor do Senhor ainda na sua enfermidade. Então tudo há um propósito, mas o Senhor sempre vai ouvir o clamor dos filhos e o livrar de todas as suas angústias. Ele não fala ali parcialmente de algum problema, não há problema grande ou pequeno para o Senhor, ele se livra de todas as angústias dos seus filhos, ele livra-nos de todas as angústias. Então, se você às vezes está desabafando com amigos ou com mídia social, vai para o secreto, se ajoelha e desabafa com o Senhor, clama a Ele sobre todas as suas angústias. Se volte a Ele, que com certeza ali você vai encontrar um retorno para tudo aquilo que você tem buscado e tem necessitado. Há um preço, né? Nós nos voltamos a Cristo, nós entregamos a nossa vida a Ele, nós somos chamados a viver uma mudança de vida, né? Nós somos impelidos, né, no nosso interior a vivermos uma mudança de vida, mas os hábitos quem muda somos nós, mediante a direção do Espírito Santo, começando como uma obrigação. Se eu gastava o meu tempo em mídia social, em saidinha com os amigos, em coisas aleatórias que não agradam o Senhor, agora eu gasto meu tempo com a minha família, com a palavra do Senhor, um tempo de oração com Ele. Eu começo com uma obrigação até se tornar um prazer e, consequentemente, na verdade, uma obrigação, um hábito e depois um prazer. Você vai começar a ter prazer nas coisas do Senhor, mas essa mudança você é quem faz, amém? Então, o Senhor tem falado muito comigo sobre a questão da fé, né? Até porque aqui para você clamar ao Senhor e Ele ouvir e realmente tocar na sua vida, você precisa ter fé nele, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então não adianta você se chegar ao Senhor sem fé, né? E o meu devocional de hoje falou sobre isso. Às vezes a gente tem fé na fé, mas não tem fé no Deus que nos faz ter fé, né? No final, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né? A gente confia no micro-ondas, nas coisas que estão aí para facilitar o nosso dia a dia, mas não porque eles fazem algo, né? Porque ele é realmente algo automático. Mas em Deus, a gente tem que ter fé em Deus e não na nossa fé, porque a nossa fé não é capaz de nada, né? Então, em Lucas 17, do 14 ao 21, ele fala ali sobre aquele episódio de um pai que pediu para os discípulos que tinham vindo de dias, né, curando, livrando de demônios e curando enfermos e ministrando a palavra, né, e quando eles voltaram até Jesus, tiveram ali um encontro com um pai que pediu: o meu filho está endemoniado, né, eu preciso que vocês libertem o meu filho, e eles não conseguiram, né, depois de ter vindo de uma caminhada fazendo o mesmo, né. Então Jesus falou: que geração incrédula, né? E até quando eu vou estar com vocês e aguentar esse tipo de coisa, né? De vocês não conseguirem fazer coisas que eu já mostrei para vocês que é possível. Então, Jesus vem e liberta o filho, né? E depois os discípulos o questionam: por que que nós não conseguimos, né? Então Jesus fala para ele assim: ó, porque vocês ainda não levam Deus a sério, né? Então, infelizmente, muitas vezes é assim, nós ainda não levamos Deus a sério. Porque ele diz ali que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe, mas é capaz de produzir a maior árvore que existe, a gente com certeza conseguiria fazer grandes coisas. Ainda que, nesse episódio específico, Deus fala que aquele tipo de casta só sairia com jejum e oração. Porque o jejum te torna mais sensível ao espírito, você fortalece o espírito em vez da carne. Mas não como uma dieta, como muitos fazem. Deixam de comer, divulgam o seu jejum prolongado, mas não oram e leem a palavra nesse momento. O jejum verdadeiro, aquele que o Senhor está falando aqui, é quando você se abstém do alimento, das refeições, para orar e ler a palavra. Isso é jejum, o resto é dieta. Então, ali no caso, se a gente tivesse fé em Deus, no grandioso Deus, naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, nós com certeza conseguiríamos muitas coisas. Nós não estaríamos passando por tantas aflições, nós estaríamos segurança no Pai verdadeiro que nós temos, né? Eu até estava vendo o testemunho da Cassiane, não é um testemunho, né? Uma entrevista que ela deu ao Jesuscope essa semana, e ela fala muito sobre isso, né? Ela começou a cantar com 2 anos, ela gravou com 5, né? Ela gravou começou a ter agendas aos 8 anos, né? E foi tudo muito cedo para ela, assim, né? E ela falou muito sobre isso, assim, Deus ainda é um Deus de propósito, Deus ainda é um Deus que faz o impossível, que faz as coisas se tornarem possíveis, que realmente se importa com a nossa vida, que tornar acessível aquilo que nós menos imaginamos, né? Então, eu já tinha ouvido essa palavra de fé essa semana, e quando ela deu o testemunho dela, assim, foi bem impactante, porque eu creio que todos nós temos alguma palavra do Senhor sobre a nossa vida, e diante de tantas adversidades que a gente vai passando, a gente acredita que não, talvez não é para mim mais, perdi o tempo
das coisas, ainda que o Senhor é o único que pode remir o tempo em nossas vidas, né? Assim como eu acredito que Deus tem feito na minha vida e do meu esposo, nós já estamos com 35 anos, poderíamos ter vivido muitas coisas lá atrás, né? Principalmente da minha vida, se eu tivesse alinhado ela com antecedência, né? Tivesse permanecido 100% nos caminhos do Senhor como meu esposo, mas não foi o caso. Então hoje a gente vive as coisas numa intensidade, numa velocidade muito maior do que pessoas que tiveram anos ali para desenvolver algo, né? Então o Senhor pode sim remir o tempo de fazer viver coisas nele muito antes do que você espera, com muito menos tempo, né? Eu acredito que aquilo me marcou, me impactou muito. Eu queria trazer isso para você também. Se você tem uma palavra do Senhor, se você tem algo da parte dele no seu coração, se ele já falou algo com você, ore mesmo, entre em propósito com ele, jejue por isso. Se você está passando por adversidades, por dificuldades, vai orar, discernir a situação que você está vivendo. Se você está passando por situações difíceis, ou sua família, não é reclamando para os outros e murmurando que vai se resolver, ainda mais se você é um cristão, é um péssimo testemunho que você tem dado. Vai orar, se importe. Ore, faça um propósito com o Senhor, leve a sua família em oração, né? Levem eles a orar, tenha um tempo de culto em casa, ou às vezes é um familiar seu, um vizinho seu que está passando por alguma dificuldade, vá até lá, faça um culto familiar, leve uma palavra, bote um louvor, leve eles a buscar o Senhor. Tira desse lugar de apostasia, de conformismo, de só em TV, só notícias ruins. Então, faça algo que realmente vai impactar essas famílias. Leve eles na fonte, leve eles a Cristo e faça a sua parte no secreto, em oração, realmente se esforçando, né? Mostrando para Deus que se você está passando por um tempo difícil, você realmente vai conseguir mudar as coisas através da oração, do jejum e da palavra do Senhor, mas você não vai esmurecer, você não vai desanimar, porque você crê em Deus e não no seu esforço, amém? Agora, se você está passando por um momento de frutificação, de colheita, glórias a Deus, são momentos bons também de se desfrutar, mas a gente sabe que também a gente precisa nos blindar, né? Fazer jejum sim, para que o nosso ego não fale mais alto do que a voz do Senhor, então para continuar sensível ao Espírito Santo. Temos que ter o nosso momento de oração para continuar ouvindo ao Senhor, porque se a gente chega em algum lugar, se a gente de alguma forma exerce alguma influência, se a gente de alguma forma está sendo ouvido e levado em consideração como referência para alguém, porque o Senhor colocou algo sobre nós. Então você não pode abrir mão desse lugar de oração, de dependência do Senhor, porque quando você começar a nutrir essas pessoas com quem vem de você e não mais no seu lugar de oração com o Senhor, com certeza você frustrará essas pessoas, decepcionará elas e levará elas para um lugar de queda, porque o orgulho precede a queda e isso a gente não tem como fugir, nós não temos como nutrir as pessoas com a nossa própria inteligência e raciocínio, porque a gente vai levar para um lugar bem distante do Senhor e da sua palavra, amém? Então saiba discernir as suas estações, saiba discernir o momento que você está vivendo, foque a sua fé, viva essa semente de fé no Senhor, entregue todos os seus questionamentos, os seus anseios, os seus sonhos, a palavra que você já recebeu lá atrás. Deus, a palavra diz, prova e vê que o Senhor é bom, entende? Faz prova de mim, então prova, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor falou para você. Eu não creio, eu não vejo eu exercendo isso agora, mas eu quero ver no Senhor isso acontecer, se realizar na minha vida. Mas saiba que Deus é ela por sua palavra. Então comece a ver os princípios dele se você ainda não vive. Comece a se dedicar à sua palavra e conhecê-la se você ainda não conhece. E conhecer a palavra do Senhor até o final da sua vida. É meditar, é ler, é ruminar. Não é ler apenas uma vez. Leia a Bíblia inteira várias vezes. Medite nela várias vezes. Nós precisamos dela até o final da vida. Oração tem um tempo dedicado, no mínimo ali os 10% do dia, que são 2 horas e 40 de oração. Por quê? Porque a pessoa que você ama, você se pudesse dedicava o dia inteiro coçando para estar do lado dela. Então, você não acha que 15 minutos, meia hora para o Senhor é um relacionamento digno do amor dele por nós, amém? Então, se dedique ao Senhor, sim. Nós sabemos que nem todo dia a gente pode ter esse tempo todo, mas se a gente priorizar, a gente tem, né? A gente sabe que naquele grande dia nós vamos ver que não há falta de tempo, há falta de prioridade, amém? E também o jejum, porque o jejum nos torna sensíveis. Jesus jejuou, orou e também meditava, né? Fazia o que via o Pai fazer, falava do que ouvia do Pai. Então, nós temos hoje a palavra para continuar no mesmo exemplo do Senhor Jesus. Então, siga os princípios da palavra, se alinhe com o Senhor, com o modelo que Jesus nos deixou e com certeza o mais Ele fará. Amém? Espero você no próximo, compartilhe mesmo com as pessoas, espero que você tenha gostado. E se você tem alguma dificuldade ou dúvida sobre alguma passagem da Bíblia, alguma área da sua vida que você precisa que seja tratada, escreve aqui, que com certeza eu vou me dedicar em buscar ao Senhor para te auxiliar, ou me manda no privado mesmo, que eu vou ter todo o prazer do mundo em te auxiliar. É para isso que o Senhor me chamou, é para isso que nós estamos aqui, amém?